Fala pessoal, vamos discutir esse eletro que foi postado na página hoje. É um paciente de 63 anos, hipertenso, dislipidêmico, com história de infarto prévio e coração grande. Vem para o hospital com relato de cansaço e dor torácica e hemitórax direito, sem relação com os esforços de caráter intermitente. E realiza esse eletro ao chegar ao hospital. Então, só sem ver o eletro, dá para ver que é um paciente que tem fatores de risco, histórico de infarto prévio, deve ter algum grau de ciência cardíaca, até por esse histórico de coração grande, e vem com uma dor torácica completamente atípica. Vamos analisar esse eletro. Então vamos lá. Aqui na lateral temos toda a nossa sequência de análise do eletro, que ela é fundamental para a gente chegar a um diagnóstico de maneira adequada. Começamos pela análise do ritmo. Para a análise do ritmo, eu preciso olhar a onda P em D1, D2 e AVF. No ritmo sinusal, ela é positiva em D1, positiva em D2 e negativa em AVR. Quer dizer que a despolarização da onda P vem nessa direção. Tranquilo, pessoal? Então, além disso, eu tenho que ver se a onda P ela gera QRS. A onda P gera QRS, gera no QRS, então todas as ondas P estão conduzindo. Então, o ritmo nesse paciente é um ritmo sinusal. Tranquilo? Análise do eixo. Análise do eixo, a gente vai usar essa figurinha aqui para definir. Essa figurinha vai ajudar a gente, especialmente quando, como o eixo normal é de 0 a 90, eu basta olhar para D1 e AVF. O QRS em D1 está positivo e em AVF ele está negativo. Então, dessa forma, vai estar nesse quadrante aqui. Então, se está nesse quadrante, olha aqui a dica AVL, left, esquerda, eu tenho um desvio para esquerda. Vamos seguindo a análise do nosso eletro. Frequência cardíaca. Para a frequência cardíaca, nós temos que analisar o quê? Precisamos analisar o número de quadradinhos ou quadradões. Se eu analisar o número de quadradinhos, eu vou pegar 1.500 dividido pelo número de quadradinhos entre duas ondas R's. Ou então eu pego o número de quadradões. Aqui eu tenho 1, 2, 3, mais ou menos 4 quadradões. 300 dividido por 4, 75 batimentos cardíacos. Análise da onda P. Na análise da onda P eu tenho que analisar duração e amplitude e morfologia. A onda P ela tem que ter uma duração mais ou menos de 2,5 a 3 quadradinhos e uma altura mais ou menos de 2,5 a 3 quadradinhos também. Eu brinco dizendo que a onda P ela é 3 por 3. Você pode ver aqui que a onda P ela parece ter uma corcova, tá vendo? Como se tivesse dois picos. Aqui também aparece, tá vendo aqui? Ela parece que tem dois picos. Se analisarmos V1, a porção negativa ela é muito maior do que a porção positiva. A gente quase não vê a porção positiva. Então, dessa forma, esse paciente ele tem indícios de aumento de átrio esquerdo. Tranquilo, pessoal? Agora vamos seguir a análise do eletro. Intervalo PR. O intervalo PR, ele justamente eu vou analisar o atraso fisiológico da condução atrioventricular. Quando ele está alargado, aponta para bloqueios atrioventriculares. O normal é de 3 a 5 quadradinhos. Podemos ver que aqui ele tem essa duração, de 3 a 5 quadradinhos. Então, está adequado. O intervalo PR está normal. QRS. QRS talvez seja a parte mais difícil de análise do eletro. Eu tenho que ver também morfologia, amplitude e duração. Do ponto de vista de morfologia, eu preciso ver se as ondas QRS, se elas estão onde deveriam estar. Então eu preciso conhecer o padrão habitual dessas ondas em todas as derivações. A onda R ela deve crescer nas precordiais, coisa que não está acontecendo aqui nesse eletro. A duração do QRS é de 0,04 a 0,12 milissegundos. Na verdade, segundos. Então, quando eu tenho um QRS acima de 3 quadradinhos, o QRS está alargado. Nós temos aqui um QRS bem no limite. Aqui dá para ver bem, tem mais do que 3 quadradinhos, tá vendo? Aqui tendo mais do que 3 quadradinhos, temos um QRS alargado. Além disso, temos que ver a morfologia. Aqui em V6, nós observamos um certo entalhe aqui. Vocês conseguem ver esse entalhe aqui em V6? Esse entalhe é bem típico de alguma situação que aparece no QRS. Vocês sabem dizer qual é? É o bloqueio de ramo esquerdo. Esse paciente tem todos os comemorativos de bloqueio de ramo esquerdo. Vamos lá, temos um QRS acima de 120 milissegundos, como já tínhamos visto anteriormente. Eu tenho um S predominante em V1, você vê que não tem onda R, eu só tenho basicamente S aqui em V1. Eu tenho um R puro nas derivações laterais, V5, V6, D1 e AVL.
Só vejo basicamente onda R, não vejo mais nada. Por conta de ser um R puro, eu não vou ter onda Q nessas derivações. Observem que não temos onda Q. Geralmente temos onda Q em V5 e V6. Então, a ausência de Q nessas derivações. A duração do pico da onda R é maior do que 60 milissegundos, que é esse entalhezinho aqui que aparece em V6. A discordância do segmento ST da onda T, tá vendo? Então, quando o QRS é para baixo, o segmento ST e a onda T está para o outro lado. Isso vai em todo o eletrocardiograma, tá vendo? Que conforme o QRS está para uma direção, o segmento ST e a onda T vai para outra direção. A progressão lenta da onda R nas precordiais, tá vendo aqui que existe realmente uma progressão lenta. Quando a gente não tem progressão de onda R, isso pode ser sinal de um infarto antigo, mas nesse caso, como eu tenho um bloqueio de ramo esquerdo, é secundário ao bloqueio de ramo esquerdo. E eu tenho um desvio do eixo para a esquerda que a gente já tinha verificado anteriormente. Então, esse paciente tem todos os comemorativos para bloqueio de ramo esquerdo. Então, na análise do QRS, chegamos à conclusão que é um QRS alargado de padrão de BRE. Beleza? Segmento ST. Está diante de um paciente que tem dor torácica. Então, o segmento ST é fundamental. Eu tenho que procurar supradesnivelamento e infradesnivelamento do segmento ST. Vamos lá. O que a gente observa aqui em V1? Opa, tem um supradesnivelamento aqui, assim como tem em AVR também. Aqui em D2 tem um infra que tem muita cara de isquemia, né? Só que no paciente que tem bloqueio de ramo esquerdo é complicado analisar esses desvios do segmento ST. Então a gente precisa pedir ajuda para o nosso amigo Escarboça, que está chegando aqui na área aqui pra gente. Então aqui está o Escarboça, os critérios de Escarboça. Vamos lá, eu tenho basicamente 3 critérios que eu vou analisar no critério de Escarboça. Esse aqui é o principal, porque lembra que eu falei para vocês que no BRE o segmento ST e onda T vai ser discordante? Se tiver concordante, porque tem uma coisa errada, o paciente deve estar infartando, tanto que é o critério que vale mais pontos, 5 pontos. Então, se eu tiver um supradesnivelamento numa derivação onde eu tenho basicamente onda R, opa, sinal altamente sugestivo de um quadro isquêmico, de infarto. Esse paciente tem que ser valorizado. Quando o critério de Escarboça dá acima de 3, eu considero como potencialmente isquêmico. Então esse aqui já vale 5 pontos. Esse aqui você já bota na porta do cateterismo. Outro critério que conta bastante ponto é esse aqui, que quando a gente olha V1, V2 e V3, que são derivações direitas, eu vou ter o infra, com a positividade, um certo grau de positividade da onda T. Aqui geralmente a gente vê o quê? A gente vê supra, se eu tiver infra, que é perigoso. Lembra que eu dei uma aulinha para vocês sobre infarto dorsal. Quem não assistiu essa aula, vai lá no YouTube que tem essa aulinha, tá bom? É uma aula de um caso clínico, de um paciente com dor no peito que chega na emergência. Se você tiver alguma dúvida, pede aí no comentário que eu mando o link para você. Então, tem um caso clínico que a gente comentou que era justamente sobre o infarto dorsal. O infarto dorsal, às vezes, ele se manifesta com infradesnivelamento justamente nas derivações direitas. Como eu estou observando lá de trás, ele não vai manifestar supra, ele vai manifestar através de infradesnivelamento justamente nas derivações direitas. E outro critério, que é o critério mais frágil, é esse critério aqui, onde o supra ele tem que ser maior do que 5 milímetros. Aqui é maior do que 5 milímetros, lembrando que 5 milímetros é um quadradão. Não é, né? Em nenhuma dessas derivações o supra é maior do que 5 milímetros. Então esse paciente ele não fecha critério de isquemia pelos critérios de Escarboça. Como esses critérios têm uma sensibilidade ainda ruim, criaram o critério de Escarboça modificado, onde ele faz uma razão justamente do supra, nessa condição aqui de 2 pontos, uma razão do supra pelo total do QRS. Quando for maior do que 0,25, então esse critério ele é positivo, ele aumenta a sensibilidade para o diagnóstico de isquemia. Então, nesse caso, segmento ST, eu tenho supra em V1 e infra de V5 e V6, mas é secundário ao bloqueio de ramo esquerdo. Vamos seguir a análise do nosso eletro, intervalo QT. Intervalo QT normal vai até 460 milissegundos, está normal, não tem prolongamento de QT. E a onda T, ela está discordante, como era de se esperar num paciente de bloqueio de ramo esquerdo. Então, o nosso laudo final desse eletro é um bloqueio de ramo esquerdo e um aumento de átrio esquerdo, uma sugestão de aumento de átrio esquerdo, provavelmente por sobrecarga atrial esquerda. Tranquilo, pessoal? Então, com esse paciente na emergência, com um eletro que não sugere isquemia, sugiro que faça a rotina habitual
de síndrome coronariana aguda, colher enzimas, eletroseriado, né? E se o paciente tiver recorrência de dor, sempre que o paciente mudar, repetir o eletro ou também fazer o eletro depois de um certo tempo. Tá bom, pessoal? Era esse recado que eu queria passar para vocês. Eu vou deixar, se você estiver assistindo no YouTube, eu vou deixar um link. Nós fizemos um e-book justamente com esse roteiro de análise de eletro. Se você quiser ter acesso a esse roteiro de análise de eletro, é só ir na nossa página, na aba de e-books, você vai ter acesso. Só fazer o login é gratuito, e você vai ter acesso a esse nosso roteiro gratuito. Tá bom, pessoal? Convidar vocês para seguir nosso canal no YouTube. Grande abraço, até o próximo vídeo.